tendo a certeza que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Amém. Nesta hora a tua palavra vai ser aberta, que mais uma vez, ao abrirmos a mesma, nós possamos sentir o teu toque, que o poder do Espírito Santo nos ilumine, nos dê o entendimento para a compreensão. Que o mesmo Deus que um dia inspirou os profetas para que a tua palavra fosse escrita, que possa também, Senhor, iluminar a nossa mente para compreender a tua vontade. Amém. Entregamos, ó Deus, a nossa vida em tuas mãos, a nossa família, e em especial as pessoas que estão aqui nos visitando. Que o Senhor possa mais uma vez falar conosco, e que ao término deste culto nós possamos ter a nossa vida aquecida pelo teu poder. Amém. Essa é a nossa prece e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, abre as suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 17. Neemias, capítulo 4, e o versículo de número 17. Neemias 4, verso 17. Nós iremos ler a última parte aí do texto, que diz assim: com uma das mãos trabalhavam na obra e com a outra seguravam a espada. Eu acredito que todos nós já vivemos alguma tensão de nós tentarmos nos levantar enquanto existe algo que parece nos derrubar, nos colocar para baixo. Às vezes nós até temos a vontade de levantar, a vontade de recomeçar, mas todas as vezes que a gente se levanta, existe algo sobrenatural que acaba atrapalhando a nossa fé. E algumas pessoas acham que reconstruir a vida é como você começar do zero em um terreno limpo. Mas Neemias, ele nos mostra totalmente o contrário. Porque a reconstrução, ela começa agora no meio do entulho, no meio das dores, no meio das lutas. Eles reconstruíram o mundo com uma mão e seguravam a espada com a outra. Porque quando você decide recomeçar, o inimigo ele sempre se incomoda, porque ele vai tentar te desanimar, ele vai tentar dividir, ele vai tentar distrair a sua mente e atacar você diretamente. Mas Deus ele não chama nós para desistirmos diante da oposição. Ele nos chama para resistir com fé, para resistir com vigilância e para agir em meio aos ataques do diabo. Sabe? O mais lindo, mesmo diante da ameaça constante, o muro ele continuava subindo. Ontem nós vimos que o muro ele foi construído até pela metade. Nós entendemos que por mais que estava a obra inacabada, ainda Deus estava trabalhando. O ideal era não parar de construir aquilo que eles haviam começado. Então a obra estava avançando, a fé do povo estava crescendo, o povo estava se fortalecendo. E hoje à noite Deus ele quer nos ensinar a viver como Neemias e o seu povo. Ele quer nos ensinar a reconstruir a nossa vida, a nossa família, o nosso caráter, enquanto nós estamos numa luta constante contra as tentações do diabo, contra as críticas, contra o medo que nos segue, contra o vício, o desânimo, que muitas vezes acaba tomando conta da nossa vida. E Deus seja louvado porque você está aqui nessa noite, porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E muitos talvez se sentem desanimados para ir uma segunda-feira como essa à casa do Senhor. Mas Deus ele nos trouxe aqui porque Ele quer que nós tenhamos ânimo, nós tenhamos a certeza de que Deus está trabalhando em nossa vida para o processo do recomeço.
nós não precisamos de um cenário ideal para nós recompensarmos a nossa vida. Nós só precisamos manter a mão na obra e a espada da fé em nosso coração. E aqui nós aprendemos a primeira lição dessa noite, que reconstruir com vigilância é um chamado divino para todos os cristãos. Neemias, ele entendeu que reconstruir não era apenas colocar pedras, mas também manter os olhos abertos e atentos contra as ciladas do diabo. A vigilância não era ali uma opção, era uma necessidade. Não bastava trabalhar com esforço, mas era preciso trabalhar com discernimento espiritual. Os inimigos, que eram Sanbalat, Tobias e os outros que estavam ali, eles ameaçavam constantemente para que a obra fosse interrompida. A intenção deles era intimidar, era semear o medo, era gerar a distração e paralisar o povo para que não avançasse na obra. Mas Neemias, ele organiza o povo com sabedoria. Uns construíam, outros vigiavam, e muitas das pessoas faziam as duas coisas. E eles começaram agora a revezar entre o esforço e a vigilância, entre o tijolo que ali era colocado e a espada. E hoje muitos estão construindo ou reconstruindo as suas vidas espirituais, os seus relacionamentos, mas esquecem do principal, que é vigiar. Ei, amigos, nós precisamos entender que não basta nós servirmos apenas com o empenho, com a vontade de avançar na casa do Senhor. É preciso nós termos um discernimento. Muitas pessoas trabalham na obra, mas estão espiritualmente distraídos, vulneráveis, enfraquecidos. E sabe qual é o resultado? O inimigo muitas vezes ele entra pelas brechas da falta de oração, da negligência com a palavra, da distração com as coisas do mundo. A obra, ela até começa, mas ela não avança e não tem resultado sem o poder de Deus. E queridos, Neemias, ele nos ensina que reconstruir não é apenas você agir, é você também vigiar. Se você quer edificar algo duradouro da sua vida, você precisa manter os seus olhos atentos ao redor da sua vida e estar conectado ao céu. E não edifique a sua vida cristã com uma mão e deixe a outra mão vazia. Pegue a espada, que é a palavra de Deus. Amém. Não tente reconstruir a sua família sem vigilância e sem oração. O inimigo, ele quer entrar pelas rachaduras, pelas brechas. Nós entendemos que os ladrões, eles não roubam casas vazias. E nós precisamos entender que não é possível nós reconstruirmos sem o poder de Deus em nossa vida. Nós podemos até começar, mas sem oração não existe resultado. Então nós precisamos entender que não basta nós servirmos apenas na igreja e esquecendo de proteger o nosso coração da vaidade, do cansaço, da amargura que tem nos tomado conta. Nós precisamos trabalhar, mas também vigiar. Reconstruir, mas também orar. Afinal de contas, sem comunhão, nós perdemos tudo. Uma vida sem oração é uma vida vazia. Então nós precisamos servir, mas também buscar o poder de Deus em nossas vidas. Neemias nos mostra que a espiritualidade, ela é uma espiritualidade equilibrada. Ele não chama o povo apenas para a oração. Ele não chama apenas para a reconstrução. Ele chama para as duas coisas: trabalhar com um propósito e a vigilância constante. E o resultado era uma reconstrução vitoriosa, não apenas física, mas principalmente uma reconstrução espiritual. Isso confronta dois extremos que ainda nós vemos hoje em nosso meio. O primeiro deles é aqueles que só querem orar, mas não fazem nada. Esperam que Deus reconstrua os seus muros, mas não se levantam para agir. A fé sem obras, diz a Bíblia, que é morta. E o segundo deles é aqueles que só trabalham, mas não oram, não vigiam, não consagram. E nós precisamos entender que muitas pessoas querem fazer muito, mas caem fácil, porque sem o poder de Deus, nada funciona.
Muitas pessoas constroem, mas acabam desmoronando por dentro. Não tem como a gente fazer o trabalho, a obra de Deus, sem o poder de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus ela diz em Salmo 127, verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. E Neemias ele evitou os dois erros. Ele disse ao povo: vocês vão trabalhar com uma mão e com a outra vocês vão segurar a espada. Vamos fazer as duas coisas. Imagine um pai de família tentando reconstruir a sua casa após uma grande tragédia, e ele coloca ali os blocos com uma mão, segura a lanterna com a outra mão, porque ele sabe que os perigos eles estão ali ao redor. Assim é a vida cristã. Nós estamos erguendo a nossa fé, a nossa família, a missão da igreja, mas com os olhos abertos, vigiando constantemente, porque o inimigo ele ronda como um leão, procurando alguém para o devorar. E você tem reconstruído a sua vida com vigilância ou tem deixado portas abertas para o inimigo? Você está orando como você deveria orar? Está estudando a Bíblia como você precisa? Está vigiando seus pensamentos, seus hábitos, as suas influências? A sua vida espiritual ela está equilibrada entre o serviço e a consagração. Deus ele está nos ensinando através de Neemias que o verdadeiro recomeço ele exige olhos atentos e as mãos ocupadas. Uma vida de reconstrução não pode ser uma vida distraída. Deus ele nos chama para vigilância, e a vigilância é o escudo que protege o que nós estamos construindo com tanto esforço. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que a espada na mão é a palavra em nosso coração. A espada naquela época era uma única forma de defesa contra os ataques físicos dos inimigos. Hoje a espada ela é espiritual. A Bíblia diz exatamente qual é essa espada. Em Efésios 6, verso 17, a palavra de Deus diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra é a nossa norma. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Sem ela nós estamos indefesos, mas com a palavra de Deus nós somos invencíveis. Então Deus ele nos convida para nós voltarmos para a palavra. Neemias ele aponta para uma realidade atual. O povo segurava a espada porque o inimigo não havia desistido. Eles sabiam que qualquer descuido podia ser fatal. E hoje o inimigo ele continua o mesmo. Muitas vezes ele tenta minar a nossa fé. Muitas vezes ele tenta abalar a nossa confiança. Muitas vezes ele tenta fazer você pensar que você não vai conseguir, que você não vai conseguir terminar aquilo que você um dia começou. E o que vai te proteger desses ataques? Nós entendemos, nós começamos desde o sábado entendendo que nós estamos em uma guerra. E nós precisamos, nessa guerra, entender que não basta nós estarmos no meio, nós precisamos, como soldados de Cristo, estar revestidos da palavra, da armadura de Deus. Então a espada, a palavra, somente o assim diz o Senhor, nos fará um grande vencedor. Você pode estar reconstruindo a sua família, a sua fé, a sua saúde emocional, mas se a sua Bíblia estiver fechada na sua casa, o seu coração está vulnerável aos ataques do diabo. Se a palavra não habita em você, a dúvida ela começa a entrar com facilidade. E se a Bíblia não é aceita, principalmente se as pessoas não aceitam as promessas escritas na palavra de Deus, o medo começa a tomar conta e governar a nossa vida. Imagine um soldado em plena guerra sem a sua arma. Esse soldado ele pode ter o treinamento, ele pode ter a coragem, a boa intenção, ele pode até estar no meio ali dessa guerra, mas se ele não estiver com a espada, é um alvo muito fácil para os inimigos. E assim é o cristão sem a Bíblia. Neemias ensinou: trabalhe com a mão, mas mantenha a espada firme, ou seja,
reconstrua a sua vida, mas não solte a palavra. Trabalhe, mas continue alimentando a sua fé. Leia a Bíblia todos os dias, mesmo que seja pouco, mas leia com seu coração aberto. Memorize as promessas nela contidas. Declare a palavra do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, para que assim como Josué você possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ensine os seus filhos e a sua igreja a segurarem também a espada. Em cada luta emocional, lembre-se do que Deus já disse em sua palavra. Não existe reconstrução duradoura sem palavra. Sem espada você enfraquece, mas com a espada você prevalece em nome de Jesus. O inimigo ele pode gritar, mas quem tem a palavra na sua mão caminha com vitória. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. A palavra não é só usada como defesa, ela é usada também como ataque. A espada ela serve para se proteger, sim, mas também ela serve para avançar no reino de Deus. Muitos cristãos usam a Bíblia apenas como um consolo, mas esquece que ela também é uma arma poderosa contra os confrontos do inimigo, e ela é usada espiritualmente falando para derrotar Satanás. Quando Jesus foi tentado no deserto, você conhece a história, ele não discute com o diabo, ele declara a palavra, e nas suas palavras Jesus dizia: está escrito. E o que aconteceu? Satanás ele recua, porque quem empunha a palavra com fé vence a batalha. A palavra ela renova a nossa mente. Muitas vezes o inimigo não apenas nos ataca de fora, mas ele nos ataca por dentro. Ele coloca pensamentos de derrota em nossa vida, ele coloca medo do futuro, ele coloca a culpa do passado. Muitas vezes nós nos sentimos tão culpados que nós às vezes não reconhecemos o perdão de Deus em nossa vida, a dúvida quanto ao amor de Deus, entre outras coisas. E só existe uma forma de calar essas vozes que nós entendemos que não representa a voz de Deus, é a voz do inimigo. Só existe uma forma de nós vencermos: encher a nossa mente com a verdade da palavra. O livro de Salmo 119, verso 11, a Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você solta a espada, você começa a agir pela emoção e não pela fé. Você começa a acreditar em mentiras contadas por aí, em vez da verdade que Deus já revelou para você. Você começa a reconstruir com suas próprias forças, a depender somente da sua necessidade de recomeçar, em vez de recomeçar com a direção do Espírito de Deus. Por isso, Neemias nos ensina algo muito precioso. Não importa o tamanho da obra, não importa o desafio que você enfrenta ao você dar o passo do recomeço, não importa se você se sente cansado, nunca solte a espada, nunca abandone a palavra de Deus. Porque se nós soltarmos a palavra, nós paramos. Se nós soltarmos a palavra, nós caímos. Mas se nós segurarmos a palavra de Deus, nós prosseguiremos em nome de Jesus. A reconstrução da sua vida, ela não depende apenas de motivação, não depende apenas do esforço ou do apoio das pessoas. Depende da palavra viva e eficaz de Deus. É ela que te sustenta, é ela que te protege diante dos ataques do inimigo, e é ela que te conduz até o fim. Amém. Nós aprendemos aqui a terceira lição, que o ataque do inimigo revela aonde está a nossa força. Sempre que nós estamos reconstruindo algo importante, Satanás ele vai se levantar para nos atacar. Mas isso, ao invés de ser um motivo de medo, é um sinal de que eu e você estamos no caminho certo. Satanás ele não ataca ruínas sem valor. O inimigo ele só investe contra aquilo que ameaça os planos dele. E se você está enfrentando lutas, se você está enfrentando oposição,
e até desânimo, é porque há algo muito grande e precioso sendo reconstruído na minha e na sua vida. Neemias e o povo não estavam só reconstruindo um muro físico, eles estavam restaurando a identidade de Israel, o culto a Deus e o testemunho da cidade santa. E isso acaba incomodando os inimigos. Eles ficaram furiosos e tentaram impedir a obra com ameaças, com zombarias, etc. O ataque não significava fraqueza da parte de Neemias, significava que a obra era importante demais para o inimigo ignorar. Está difícil reconstruir o seu casamento, talvez seja porque o inimigo sabe que Deus vai restaurar algo poderoso na sua família. Está enfrentando oposição ao você tentar retornar para a igreja, ou tentar retornar ao primeiro amor, aquela pessoa que você era quando você foi batizado nas águas. Talvez seja porque o céu ele já vê o impacto que a sua vida transformada terá, não somente para a igreja do Mário Braga, mas também para as pessoas da nossa comunidade. Você está lutando contra as distrações e as tentações, enquanto você tenta buscar mais do Senhor. Talvez seja porque Satanás ele quer impedir você de ser um instrumento nas mãos de Jesus. O ataque em nossa vida, ele só confirma: você está no caminho da restauração. Nós aprendemos a lição da escola sabatina da semana passada, que quando nós enfrentamos oposições, quando Deus, ele muitas das vezes nos coloca diante da prova, quando Ele nos chama, é porque nós estamos no caminho certo, e a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém. O valor na guerra, ele revela o valor do muro que você está reconstruindo. Não interprete as lutas como um sinal do abandono de Deus, mas como um sinal da direção dele na sua vida. Se há uma resistência, talvez seja porque você está onde Deus quer que você esteja. Às vezes, Deus ele não abre o mar, mas Ele coloca nós para passar pelo deserto, para que no futuro Ele te coloque para caminhar por sobre as águas. Afinal de contas, o deserto representa um lugar da comunhão de Deus. É no deserto que nós entendemos a nossa fragilidade. É no deserto que nós entendemos que precisamos dar um passo de recomeço. É no deserto que Deus quer que nós amadurecemos espiritualmente para entendermos que a vida cristã não é só bênção em nossa vida. Às vezes é necessário nós enfrentarmos as lutas para que nós possamos nos preparar para as batalhas maiores que em nós virão. Não pare por causa da oposição, avance por causa da promessa de Deus em nossa vida. Ontem nós vimos que Deus ele nos chamou para um propósito muito grande, e esse propósito é um propósito eterno. Esse propósito é um propósito de anunciar a breve volta de Jesus. Só que antes das coisas melhorarem, às vezes elas pioram, mas nós temos a certeza que Deus continua no controle da nossa vida. Amém. Use o ataque como um termômetro da importância da missão. Se está difícil para você, é porque está valendo muito a pena. Você está servindo ao Senhor Jesus. José ele foi jogado no poço antes dele chegar ao palácio. Davi ele foi perseguido por Saul antes dele se tornar rei. Jesus foi tentado no deserto antes dele começar a iniciar o seu ministério. O ataque ele não paralisa os filhos de Deus, ele confirma o destino da vitória que está por vir. Se o inimigo está atacando você, não é hora de recuar, é hora de você firmar a espada, de você continuar a obra. Deus ele quer que você comece uma reconstrução, mas uma reconstrução com o poder do Espírito Santo de Deus. E ele, se ele é por você, quem vai ser contra você? Se Jesus é o seu guia, quem vai ser contra? O ataque mostra onde está a ameaça para o inferno. Satanás não quer atacar qualquer pessoa. Ele foca os seus ataques naquelas pessoas que estão alinhados ou alinhadas com o céu. Quando você começa a orar mais, a servir mais, a buscar mais, a perdoar pessoas, a reconstruir a sua fé, os ataques começam a se intensificar
frutificar na sua vida, isso é sinal de que o inferno está incomodado com o seu avanço. Isso é sinal também de que Deus está levantando algo poderoso em você. Amém. Satanás ele pode até atacar, mas Deus ele nos responde. No livro de Neemias, cada ataque dos inimigos gerava uma resposta. Quando as pessoas zombavam da obra que estava sendo construída, Neemias começava a orar. Afinal de contas, era o costume de Neemias ter uma vida de oração. Não existe reconstrução sem uma vida de devocional a Deus. Não existe reconstrução sem um compromisso com o Senhor. Quando as pessoas ameaçavam invadir Jerusalém, Neemias ele vigiava antes de começarem as ameaças. Quando as pessoas tentavam matar, Neemias ele resistia. Ou seja, a força de Neemias não estava nas muralhas, ela estava no Senhor. Não é à toa que o livro ele chega a dizer que a alegria do Senhor é a vossa força. O nosso Deus, ele pelejará por nós, disse Neemias, no capítulo 4, verso 20. Deus ele nos chamou para mudar a nossa mentalidade. Em vez de nós perguntar, por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Nós temos que perguntar, o que Deus está tentando me ensinar em meio a essa luta que eu estou enfrentando? O que o inimigo está tentando me impedir que eu avance no reino de Deus? Afinal de contas, todo mundo sofre. Todos nós passamos por luta, mas a prova da luta é o propósito do céu para a sua vida. Se você está sendo pressionado emocionalmente, financeiramente e espiritualmente, isso pode significar que Deus está te treinando para algo muito maior. A pressão ela produz a resistência, e a resistência produz maturidade espiritual. O ataque ele não vai nos parar, ele só confirma que Deus está nos levantando para algo maior e precioso em nossas vidas. O que está sendo atacado na sua vida hoje? Será que é o seu relacionamento? Será que é a sua família? Será que é a sua vida espiritual? O que está sendo atacado na sua vida hoje? Será que é a sua fé? Será que é o seu ânimo? Será que é o seu convívio no meio das pessoas? Ao invés de você desistir, pergunte ao Senhor Jesus qual é a missão por trás da batalha que você está enfrentando. Neemias ele soube disso. O ataque era a prova de que a reconstrução estava dando certo. Quando Satanás o atacava, quando os inimigos atacavam, não era hora de desistir. Era hora de lembrar de quem era que estava ao lado do povo, junto com Neemias, e quem é que está do nosso lado hoje também. Nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele não nos abandona quando nós passamos por lutas. Ele caminha conosco ao nosso lado. Nós vimos isso durante a história do Êxodo, do povo de Israel, passando pelas lutas no deserto, no Egito. Nós vimos que Deus, Ele olhava e Ele via a aflição do povo. E a Bíblia chega a dizer que além de Deus ver a aflição do povo, além de Deus ver o povo clamando, Ele desce para que o povo se levante. Jesus ele veio aqui a este mundo, Ele morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos entender que Ele já venceu por nós. A luta ela pode ser grande, mas o Senhor Jesus já nos garantiu a vitória que Ele venceu. Nós também podemos vencer. Glória a Deus. E ao Deus guerreiro ao nosso lado, Ele nunca perde uma batalha. Ele sabe as suas lutas, Ele sabe a sua angústia, Ele sabe quantas vezes você chorou ao seu quarto, Ele sabe quantas vezes você não quis ir para o trabalho missionário. Eu lembro quando eu estava no período da comportagem, eu chegava ali no campo, onde era o meu local de trabalho, e batia ali um desânimo tão grande, uma vontade de não querer bater na porta das pessoas. E eu sentava ali na calçada e começava a pensar: Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Por que essa obra é uma obra tão desafiadora? Poderia ser um pouquinho mais fácil. E eu começava a pensar, começava a questionar o Senhor:
Aquele dia era o dia que eu mais vendia, o dia que mais dava resultado. Porque eu entendi que por mais que está difícil, nós temos um Deus que caminha ao nosso lado. Deus, Ele vê o nosso esforço. E o poder divino, Ele precisa estar em nossa vida. Nós precisamos acreditar que mesmo que as lutas sejam muito grandes, os milagres são muito maiores para aqueles que têm a espada, a palavra do Senhor. Amém. Está difícil para você? Todo mundo sofre. Mas não desista. Deus, Ele caminha ao seu lado. Ele não vai embora quando você está sofrendo. Ele sofre com você. Ele chora quando você chora. Ele sorri quando você sorri. Mas Ele tem um convite especial para você nessa noite. E o convite é você experimentar um novo recomeço. Não tente continuar lutando com as suas próprias forças. Não tente continuar querer avançar com suas próprias forças. Se a palavra do Senhor não for o centro na sua vida, de nada mais adianta. De nada mais se serve. Você pode até começar, mas me perdoe te dizer, sem a palavra do Senhor você não vai conseguir terminar. Não adianta eu querer recomeçar minha vida sem o Senhor. Talvez eu esteja falando para você que está enfrentando uma luta muito grande na sua família. Talvez eu esteja falando para você que precisa perdoar quem te feriu. Eu não sei como está a sua vida, mas o primeiro passo que você precisa dar é buscar conselhos na palavra. Independente de quem nós somos, quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que nós somos filhos. Deus, Ele não trata você da forma como você merece ser tratado. Ele trata você da forma como você precisa. Independente de quem você é, independente do que você fez, independente de como estão as suas lutas emocionais, físicas, financeiras, espirituais, Deus, Ele olha para você e te chama de filho. Amém. E você tem um Deus, um Pai tão poderoso, que além dele te chamar de filho, Ele dá para você tudo aquilo que você precisa. Amém. Ele supre todas as suas necessidades. A última lição que nós aprendemos aqui, que a unidade do povo, ela fortaleceu a obra. Reconstruir é difícil, sim. Às vezes dói, mas reconstruir sozinho é quase impossível. Neemias, ele sabia muito bem disso. Ele não tenta restaurar Jerusalém por conta própria. Ele levanta um exército de reconstruidores e juntos cada um fazia a sua parte e o milagre aconteceu. A força estava na unidade. O povo tinha tarefas diferentes, o povo tinha funções diferentes. Neemias olhava e via que havia níveis diferentes de personalidade, mas eles tinham o mesmo objetivo: reconstruir para a glória de Deus. A unidade, ela não existe uniformidade, ela existe compromisso com a mesma missão. O inimigo queria dividir. Uma das estratégias de Tobias e Sanbalate era gerar medo, desânimo, desunião entre o povo, porque eles sabiam que um povo dividido não resiste. O livro de Marcos,
ele nos diz: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Ei, amados, não reconstrua a sua vida sozinho. Busque o apoio na sua família. Busque o apoio no seu pequeno grupo, nos irmãos da fé. Neemias sabia: juntos nós somos mais fortes e nós vamos mais longe pelo poder de Deus. Amém. Evite as divisões, a murmuração, os ciúmes, competição, crítica. Tudo isso mina a obra de Deus. Isso não gera crescimento, não gera amadurecimento. Mas quem fortalece o corpo, fortalece o mundo espiritual. Valorize o papel de cada pessoa nessa igreja. Nem todos seguravam a espada, é verdade, mas todos tinham uma função. Na igreja, cada membro era necessário. Não critique quem faz diferente do que você, mas Deus, ele te chamou para você apoiar aqueles que também estão reconstruindo, aqueles que também estão recomeçando. O grande problema da igreja é que muitas das vezes as pessoas que acabam afastando dos caminhos do Senhor, ao invés de nós sermos um instrumento do Senhor para aproximar essas pessoas para perto de Jesus, nós acabamos espantando essas pessoas com o nosso preconceito. Nós acabamos espantando as pessoas com o nosso barrigo, com as nossas palavras. A igreja, infelizmente, existem muitos julgadores, muitas pessoas que querem se colocar como portais do céu para determinar: você entra e você sai. Ei, meu filho, Deus, ele não te chamou para você ser um porteiro do céu. Ele te chamou para você ser um servo. Ele não te chamou para você causar divisões. Ele te chamou para você ser bênção e ajudar aqueles que estão reconstruindo, ajudar aqueles que estão voltando para Jesus, ajudar aqueles que estão estudando a Bíblia. A obra, ela avança quando o povo se une. A muralha cresce quando nós deixamos de olhar uns para os outros e nós olhamos juntos para Deus. Imagine se cada trabalhador de Neemias dissesse: eu não vou ajudar porque eu não sou um pedreiro, eu não vou participar porque eu não gosto do líder, eu não quero segurar a espada, eu só quero construir. O muro jamais teria sido erguido. Mas eles superaram as diferenças, eles ignoraram as distrações e eles se uniram pela missão e Jerusalém foi restaurada. Deus, ele está nos chamando como igreja, como família, como povo de Deus, para uma unidade espiritual, para uma vida de comunhão, para uma vida de humildade, para um trabalho em equipe. Nós não somos pedras soltas, nós somos uma muralha viva, lado a lado, sustentada pelo Espírito de Deus. A unidade não significa ausência de diferenças. É importante nós entender que em Neemias o povo era formado por pessoas com diferentes funções, com diferentes origens e até personalidades, mas o que os unia era muito maior do que as diferenças. Eles tinham a mesma visão, o mesmo compromisso com Deus, eles tinham o mesmo propósito de reconstruir Jerusalém. Assim deve ser conosco também. Nós não precisamos pensar igual, mas nós devemos caminhar juntos. Quando cada um faz a sua parte, mesmo que ela seja pequena, a obra de Deus ela avança com muita força. Não subestime a sua contribuição. Às vezes, o que parece um pequeno gesto pode fazer toda a diferença. Às vezes existem pessoas que, para dar um passo de fé no recomeço, elas só precisam de um abraço seu. E muitas das vezes as mãos que você usa para atacar pedra nas pessoas, muitas das vezes não tem que dar a mão que se levanta para dar um abraço. E às vezes é só isso que a pessoa precisa.
Às vezes o que a pessoa está precisando seja de um conselho. Às vezes o que a pessoa está precisando seja de um aperto de mão. Queridos, imagine um time de futebol onde cada jogador, se ele fizesse somente aquilo que ele gostava de fazer, ninguém ajudava o outro. O time jamais venceria. Mas quando todos jogam com foco no mesmo objetivo do time, mesmo tendo posições diferentes, o time ele cresce e começa a ganhar partidas. A igreja também é assim. Quando todos se unem, a obra cresce. Nós somos diferentes, temos as nossas particularidades, mas precisamos ter o mesmo objetivo. E o nosso objetivo precisa ser o céu. O nosso objetivo precisa ser a nova Jerusalém. O nosso objetivo precisa ser preparar um povo, um exército, para o encontro com o Senhor Jesus. O inimigo sabe que o povo unido é mais forte, por isso ele tenta semear fofocas da igreja, por isso ele tenta criar divisões, incentivar o isolamento. Mas o Senhor Jesus, ele nos chama para nós permanecermos unidos, firmes com um só propósito. Ele te chamou para ser bênção. Ele te chamou para ser luz para as pessoas que precisam retornar, para as pessoas que precisam recomeçar. Queridos, você tem se unido ou você tem se isolado? Você tem apoiado os irmãos que se afastaram ou você tem apenas criticado? Você está disposto a fazer a sua parte, por menor que ela pareça? A muralha ela não se ergue com pedras soltas, ela se ergue com mãos unidas, com corações conectadas, com vidas comprometidas. Se nós quisermos recomeçar, nós precisamos fazer isso juntos. Essa noite nós aprendemos que reconstruir a nossa vida espiritual, familiar, ministerial, etc. não é tarefa para aqueles que estão distraídos, mas é para aqueles que não desistem na primeira dificuldade. É tarefa para os vigilantes, para os firmes, para aqueles que seguram com coragem a espada da fé e colocam a pedra com dedicação. Neemias e seu povo nos deixaram um exemplo muito poderoso. Não basta trabalhar, é preciso também vigiar. A espada que segura a palavra deve ser empunhada com fé todos os nossos dias. O ataque do inimigo revela que estamos avançando. Isso deve nos fortalecer e não enfraquecer. E a unidade do povo é a força que faz o muro crescer, porque nós somos mais fortes do que qualquer adversário. Amém. Por isso, se você está cansado, se você está enfrentando pressões espirituais na sua casa, se você está enfrentando lutas no seu casamento, lutas com seus filhos, ou a dúvida tem cercado, tem tomado conta da sua vida, lembre-se, você não está sozinho. Deus está contigo. E tem um povo que chama Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está à disposição para te ajudar. O inimigo ele teme a sua fé, a sua oração e a sua perseverança. A obra não havia acabado, o muro ainda estava em construção, e o Senhor ele chama você para segurar firme a espada, para trabalhar com dedicação, para vigiar com atenção e se unir com o seu povo para vencer. Porque o recomeço exige coragem, porque o recomeço exige vigilância, e o recomeço exige união. Você está pronto nessa noite para continuar a obra que Deus começou na sua vida? Deus ele não te chamou para trabalhar a obra de Deus. Ele te chamou para que você seja um instrumento para a manifestação do poder dele na sua vida. E hoje Deus ele está falando diretamente ao seu coração.
Talvez você está cansado de lutar sozinho. Talvez você está cansado de sentir que a obra não está avançando. Talvez você está cansado ou até pensando em desistir. Mas a palavra de Deus, ela veio para nos lembrar que não é preciso desistir agora. Não é necessário você abaixar a guarda. Se você sente que a sua fé está enfraquecendo, que as tentações, as preocupações estão tomando conta e fazendo você soltar a espada da palavra, hoje é o momento de você renovar o seu compromisso com Deus. Se você, essa noite, entende que precisa dar um passo de fé, talvez você não tenha mais abrido a palavra com a sua família. Talvez você não sente mais aquela vontade que você sentia de você orar. Se está difícil, ore, mesmo sem vontade. Se está doendo, ore, porque às vezes é preciso doer no lugar para que não doa nunca mais. Se a sua vida tem sido só chorar quando você está no seu quarto, ore chorando. Se a sua vida tem sido só sussurrar, ore sussurrando. O que você não pode fazer é parar no meio do caminho. Deixa Deus completar a obra que Ele começou na sua vida. Dê um passo de fé. Tem coisa que só melhora na nossa vida quando a gente toma uma decisão ao lado de Jesus. Tomar uma decisão às vezes pode custar muito, mas não tomar uma decisão em nossa vida pode custar tudo, inclusive a nossa salvação. Segure a palavra de Deus. Deixe que ela seja a prioridade na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. E eu tenho certeza de que aquilo que você está com dificuldade para mudar, através da palavra de Deus, o Espírito Santo mudará a sua vida. Amém. Nós iremos ouvir uma música neste momento para nós encerrarmos. Mantenidade medita na letra desse mundo. Você que quer dar um passo de fé e começar a sua vida com Jesus, mantenidade, peço que você fique em pé ou de pé. Nós iremos orar por você. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus joga a prova, que eu não suporta. Pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se aliviar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz.
fazer isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz. E que o Senhor se louve. Amém. Pai querido, renove nossa vida, Senhor, o ânimo, mesmo diante das opressões do inimigo em nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, nós pararmos de caminhar ao teu lado. Amém. Nos dê coragem, Senhor, para tomar uma decisão radical em nossas vidas e deixar para trás tudo aquilo que não leva para frente, deixar para trás tudo aquilo que tem nos impedido de recomeçar com o Senhor. Por favor, Senhor, não deixe que o medo tome conta da nossa vida. Não deixe que as dúvidas cerquem o nosso coração. Não deixe, Pai, nós nunca soltarmos a espada que é a Tua palavra. Porque na Tua palavra nós vimos, nós entendemos que nós somos filhos. E como nosso Pai, o Senhor nos trata não da forma que a gente merece ser tratado, mas da forma que nós precisamos. O Senhor nos deu a Tua graça, que está estendida a todos os povos. E somente a Tua graça já nos basta para um novo recomeço ao Teu lado. Entendemos, ó Deus, que o Senhor nos chamou para um propósito eterno. Nós não fomos feitos para este mundo. E na cruz do Calvário o Senhor já garantiu a vitória de todos aqueles que creem na Tua palavra, que vivam pela palavra e que obedecem à palavra do Senhor. Por favor, Senhor, nos dê o espírito de ousadia para que possamos avançar na missão, para que possamos, ó Deus, ser bênção na vida das pessoas que um dia afastaram do Senhor, para que nós não venhamos atrapalhar o agir do Teu Santo Espírito, mas que nós venhamos ser luz, para que as pessoas possam ver a manifestação do Seu poder através das nossas vidas. Por favor, Senhor, continue com a Sua igreja, abençoe cada família que está representada aqui nesta noite, que nós possamos permanecer unidos em Cristo Jesus. Nós temos nossos defeitos, temos as nossas dificuldades, mas não nos deixe que nós nos separemos, porque juntos nós somos mais fortes, nós vamos mais longe pelo Teu poder. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, que
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a tua paz. Essas são nossa prece. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Livro de Isaías, capítulo 41, verso 10, diz a palavra do Senhor: não tema, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Amém. Uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Vamos em paz, Deus te abençoe.